Você contempla o silêncio que se assenta, o último suspiro de quem viu o mundo renascer. Noé, o ancião da aliança, não se despede em lamentos, mas em serena entrega. Seus últimos murmúrios, você percebe, não são de medo, mas de uma profunda gratidão. A prece silenciosa de um coração que entregou tudo, suplicando ao Eterno que sua vasta linhagem jamais desvie os olhos da aliança. Uma rendição completa. A terra recebe o pó, mas o Espírito acende aquele que o deu, um testemunho de que a vida, por mais longa, é um sopro diante da eternidade. Sinta o peso de uma era que finda e a esperança de uma fé que se perpetua, um eco silencioso do plano divino. Reflita sobre o inabalável. Deixe seu like e inscreva-se para mais meditações profundas. O éter ainda guarda o perfume de sua fé, e o ar que você respira parece carregar o eco de uma vida que se estendeu por quase um milênio. Não há lamento no silêncio que Noé deixou, mas uma reverência profunda, uma certeza de que a partida do ancião da aliança foi mais um passo em sua jornada com o Eterno. Você sente a quietude que se instala, não como ausência, mas como uma presença densa, permeada pela sabedoria de quem testemunhou a própria terra ser lavada e renascer. Os guardiões da memória, aqueles de espírito sensível e coração vigilante, agora se reúnem, não em um único lugar físico, mas em um consenso espiritual que atravessa as gerações. Eles buscam decifrar não a melodia de um canto fúnebre, mas a essência das últimas orações de Noé. O que se murmura em um leito de adeus após 950 anos de caminhada com Deus? Eles se perguntam: seriam preces de gratidão pelas promessas cumpridas, pela arca construída, pela vida poupada, pela aliança estabelecida sobre o arco-íris? Ou seriam súplicas fervorosas, implorando pela fidelidade de sua vasta descendência, para que as sementes plantadas em Sem, Cã e Jafé jamais se desviassem do caminho do Senhor? Imagine-se entre esses guardiões, de joelhos, com a mente aberta ao sussurro do passado. Você os ouve orar, não por um milagre de retorno, mas por compreensão. Eles pedem ao Criador que revele o coração de Noé naqueles derradeiros instantes. Senhor, tu que conheces o íntimo do homem, revela-nos a paz que inundava o peito de teu servo Noé. Em sua entrega serena, havia a plenitude de um propósito cumprido. Era a doce aceitação de que o tempo de sua tenda na terra havia chegado ao fim para que a alma retornasse ao seu lar eterno. A voz interior deles e a sua ressoa com a gravidade de Eclesiastes 3:2, tempo de nascer e tempo de morrer. Noé viveu seu tempo, e sua morte marca o fim de uma era, um elo direto com um mundo que não existe mais, um portal para a consolidação de um novo. A nascente civilização pós-diluviana, que até então contava com a presença tangível do patriarca, agora se vê diante de um legado imaterial. A morte de Noé não é apenas a perda de um indivíduo, é o encerramento de um capítulo e a abertura de outro, onde a fé deve se sustentar não pela presença do homem que andou com Deus, mas pela lembrança e pela observância dos princípios que ele representou. Você percebe que a verdadeira perpetuação da aliança não está na longevidade de uma vida, mas na profundidade de sua influência, na capacidade de suas verdades se enraizarem nos corações dos vindouros. Essa passagem, essa entrega final, solidifica o testemunho de Noé. Ele não foi apenas o construtor da arca, mas o guardião da fé em tempos de corrupção universal. Sua morte, portanto, é a coroação de sua obediência, um ponto final que ressalta a soberania inabalável de Deus. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Você reflete sobre como essa verdade se manifesta na vida e na morte de cada ser, mas de forma tão grandiosa na de Noé. A vida humana é um sopro, mesmo quando se estende por séculos, mas o plano divino se desdobra em milênios, em eternidade. A cada novo amanhecer, a cada alvorada que sucede à noite, você é convidado a ver a perpetuação desse plano. O sol que se levanta é o mesmo sol que iluminou os dias de Noé após o dilúvio, e o arco-íris que por vezes adorna os céus é o lembrete perene da aliança que o Criador estabeleceu com ele e sua descendência.
Não há fim para a fé, apenas uma transição, uma passagem de bastão, uma nova geração que assume o manto da responsabilidade espiritual. A morte de Noé é, assim, uma poderosa lição sobre a transitoriedade da existência terrena e a constância do amor divino, uma ponte que conecta o passado primordial ao futuro eterno. E a cada reflexão sobre essa despedida silenciosa, você é levado a meditar sobre a sua própria jornada, sobre o legado que você constrói e as orações que você oferece. Como Noé, somos chamados a andar com Deus, a confiar em sua palavra, a semear a fé para aqueles que virão depois de nós. Sua vida, como a dele, é um testemunho. O que você deixará? Que orações ecoarão em sua partida? A verdade de que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu, Eclesiastes 12:7, permanece imutável, um convite à reverência, à gratidão e à serena entrega. À medida que os guardiões da memória se dispersam, você sente que a meditação sobre a vida de Noé apenas começou. A jornada através de sua linhagem e o desenrolar das profecias que se desdobram em seus filhos aguarda o seu olhar atento. O vazio deixado pela ausência física de Noé, paradoxalmente, preenche o ambiente com uma densidade espiritual que os guardiões da memória sentem em cada fibra de seu ser. Não é um vazio de desespero, mas de reverência, uma vasta tapeçaria de tempo e fé, tecida por um homem que andou com o próprio Criador. Você, imerso nessa atmosfera de contemplação, percebe que a verdadeira despedida de Noé não é um evento solitário em um leito de morte, mas um marco indelével na história da humanidade, um ponto de inflexão para todos os que vieram depois. A linhagem de Noé, antes amparada pela sabedoria e presença do patriarca, agora se vê diante de um desafio. Como manter viva a chama da fé sem o farol que a guiou por tanto tempo? A resposta ressoa nas palavras do Eterno, ecoando através dos séculos. E farei a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9:9. A aliança não dependia da mortalidade de Noé, mas da imutabilidade de Deus. Sua morte, então, é uma demonstração de que a promessa transcende a vida individual, mesmo a de um homem justo que sobreviveu ao dilúvio. É uma confirmação de que a fé, para ser eterna, precisa ser internalizada e transmitida, não apenas testemunhada. Os guardiões, com suas almas voltadas para o alto, agora meditam sobre a responsabilidade que recai sobre a vasta descendência. Não se trata apenas de lembrar Noé, mas de ser Noé em seu tempo, de andar com Deus em uma era onde a memória do dilúvio começava a se diluir na paisagem da nova civilização. Eles oram: Pai eterno, que a semente da retidão plantada no coração de Sem, Cã e Jafé germine e produza frutos abundantes. Que o testemunho de teu servo Noé seja o fermento que leve de toda a massa, para que nenhuma geração se esqueça de tua soberania e de tua misericórdia que se estendeu sobre a terra. Você sente o peso dessa oração, a urgência de uma fé que deve ser vivida e não apenas herdada. Pense nos filhos de Noé. Sem, de quem viria a linhagem do Messias, Cã, pai de nações que se desviariam, e Jafé, de quem brotarão povos distantes. A morte de Noé não é o fim de sua influência, mas o início da materialização de suas profecias sobre a futura disposição das nações. As últimas bênçãos e maldições proferidas pelo ancião, Gênesis 9, 25-27, ganham um novo contorno de urgência, um lembrete de que as escolhas individuais e coletivas têm consequências que se desdobram por eras. A fé não é um escudo contra as escolhas, mas um guia para elas. Você observa que a ausência de Noé não é uma lacuna a ser preenchida, mas um espaço para a manifestação de uma fé mais madura e pessoal em cada indivíduo. A figura do patriarca que falava diretamente com Deus e recebia suas instruções mais claras cede lugar à necessidade de cada um buscar essa conexão, de ouvir a voz do Espírito em seu próprio coração. É o amadurecimento espiritual da humanidade, um convite a sair da sombra de um gigante da fé para caminhar na própria luz, alimentada pela mesma aliança. Bem-aventurados os que não viram e creram, João 29. Essa verdade se inicia, em um sentido profundo, com a partida de Noé. A fé se torna menos dependente da visão de um homem justo e mais da visão do Deus invisível. A serena entrega de Noé à morte é por si só um ato de fé.
Ele havia cumprido a sua missão. A arca fora construída, a humanidade e os animais salvos, a terra purificada. Ele havia visto o arco-íris e recebido as promessas. Sua morte é o selo de um propósito divino realizado, um testemunho silencioso de que há um tempo para toda coisa debaixo do céu, e que o fim de uma jornada terrena não é um ponto final, mas uma vírgula no grande desígnio de Deus. Como Noé, somos chamados a viver com propósito, a semear a boa semente e a confiar na colheita que virá, mesmo que não a vejamos em vida. Os guardiões da memória agora compreendem que a oração final de Noé não era apenas por sua família imediata, mas por cada alma que viria de sua vasta descendência. Era uma súplica para que o conhecimento de Deus não se perdesse, para que a reverência pelo Criador fosse transmitida de boca em boca, de coração em coração, através de canções, histórias e rituais. Você percebe que essa transmissão é a verdadeira perpetuação da vida de Noé, não em carne e osso, mas em espírito e verdade. A meditação se aprofunda e você sente que a vida de Noé é um espelho. Ela reflete a transitoriedade de nossa própria existência e, ao mesmo tempo, a eternidade do plano divino. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra espero. Salmos 119, 114. Essa foi a essência da vida de Noé, e essa é a mensagem que sua morte amplifica. A fidelidade de Deus persiste através das gerações, e a responsabilidade de honrar essa fidelidade passa de um para o outro, em uma corrente ininterrupta de fé e esperança. A luz da tarde se inclina sobre a terra, e os guardiões da memória se levantam, seus corações cheios não de tristeza, mas de uma profunda gratidão. A morte de Noé não é o fim, mas a pedra fundamental para a compreensão das eras vindouras, a manifestação da vontade divina que se desdobrou na complexa e fascinante história de sua descendência, onde a promessa de um Salvador se enraiza e cresce. O seu olhar e o deles agora se volta para os caminhos que Sem, Cã e Jafé trilharão e como esses caminhos se entrelaçarão com o destino profético das nações. A tapeçaria que se desenrola após a partida de Noé não é menos intrincada que os fios de sua longa vida. Você, testemunha silenciosa dessas reflexões, percebe que a transmissão da fé, antes personificada no ancião, agora se pulveriza em sementes de verdade espalhadas por corações humanos. Os guardiões da memória compreendem que o verdadeiro legado não reside em monumentos de pedra, mas na ressonância do espírito nas almas de sua vasta descendência. Como poderiam garantir que o eco da voz de Deus, que Noé tão claramente ouviu, não se perdesse no barulho das novas cidades e na complexidade das relações entre os povos emergentes? Eles se ajoelham e suas vozes, quase um sussurro coletivo, invocam a sabedoria divina. Senhor, tu que plantaste aliança no céu com o teu arco, lembra-te de tua promessa. Que cada gota de chuva seja um lembrete de teu juízo e de tua misericórdia. Que cada raio de sol que atravessa as nuvens pinte no céu não apenas cores, mas a certeza de tua fidelidade. Ajuda-nos a gravar estas verdades não em tábuas de pedra, mas nos corações de Sem, Cã e Jafé, e nos corações de seus filhos e dos filhos de seus filhos, para que não se esqueçam de teus feitos poderosos, como nos instruiu o salmista. Não as encobriremos a seus filhos, contando à geração futura os louvores do Senhor, e a sua força e as maravilhas que ele tem feito. Salmos 78, 4. Você sente a gravidade dessa súplica, a urgência de manter viva a chama da revelação divina em um mundo que, mesmo recém-purificado, já carregava em si as sementes do esquecimento. A morte de Noé marca a transição de uma era de testemunho direto para uma era de fé transmitida. Noé foi o arauto de Deus para sua geração, o construtor da arca que desafiou a incredulidade. Sua vida foi uma pregação silenciosa e contínua. Agora, a pregação deve vir das histórias contadas ao redor da fogueira, das canções entoadas sobre o céu estrelado, das leis e costumes que refletiriam os mandamentos divinos.
Você medita sobre a profunda responsabilidade de cada pai e mãe, de cada ancião e líder em ser um guardião da verdade, em ensinar estas palavras: a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6:7. A fé, outrora visível na obra da arca, torna-se invisível na paciência, na justiça, na misericórdia e na esperança. A memória de Noé, então, não é um fardo, mas um privilégio. É a pedra angular sobre a qual as futuras gerações podem edificar sua própria relação com o Criador. Você entende que a fé que o moveu a construir a arca, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Hebreus 11:7, é a mesma fé que agora deve mover seus descendentes a crerem em um Deus que, embora invisível, manifesta sua presença através de suas promessas e de sua providência. A partida de Noé não diminui a presença divina, mas a redefine, convidando cada indivíduo a buscar uma intimidade pessoal com o Pai, a encontrar sua própria arca de salvação e propósito. Os guardiões percebem a profecia sobre Sem, Cã e Jafé não como um decreto estático, mas como um chamado à ação e à vigilância espiritual. As bênçãos sobre Sem, que viria a ser o progenitor da linhagem messiânica, inspiram uma reverência especial. Sua tenda seria o lugar onde o nome do Senhor seria invocado com verdade e onde a promessa de um Redentor se manteria acesa. Para Jafé, a promessa de ampliação e habitação nas tendas de Sem sugeria uma futura união espiritual, uma inclusão que, você intui, aponta para os desígnios de Deus para todas as nações. Quanto a Cã e a maldição de Canaã, serve como um sombrio lembrete da fragilidade humana e das consequências do desrespeito, ecoando a necessidade constante de vigilância e arrependimento. Não é um adeus final ao legado de Noé, mas um até breve que transcende o tempo e o espaço. A cada nova vida que brota da vasta descendência, a cada coração que se volta para Deus em oração, a cada ato de justiça e misericórdia, a memória de Noé é honrada e seu propósito continuado. A soberania de Deus não cessa com a morte de seus servos, mas se manifesta de novas e gloriosas maneiras, pavimentando o caminho para a redenção final. Você é convidado a testemunhar, não o fim de uma era, mas o florescer de um plano eterno, onde cada vida tem seu lugar e cada adeus é uma porta para a esperança imortal. A vida de Noé se encerra para que a vida da fé possa de fato começar para todos nós. Se você foi tocado por esta meditação, curta e siga para mais reflexões sobre a fé e o legado dos patriarcas.